Boa noite, meu nome é Alexandre, sou do Grupo Gene e hoje eu trouxe mais uma reflexão a respeito de nossa vida. Ela começa com uma pergunta: fazer parte da igreja faz alguma diferença? Analisando essa situação, nós chegamos a uma conclusão que um dos fenômenos mais preocupantes nos últimos tempos dentro da igreja diz respeito ao crescente número de pessoas feridas neste ambiente. A isto nós denominamos de abuso espiritual. Essa onda crescente de abuso e assustadora, ela é causadora de sequelas que precisarão de um bom tempo para ser tratadas. Marília de Camargo César, ela define este abuso espiritual da seguinte forma: o abuso espiritual poderia ser definido como um encontro entre uma pessoa fraca e uma pessoa forte, em que a forte usa o nome de Deus para influenciar a fraca e levá-la a tomar decisões que acabam por diminuí-la física, material e emocionalmente. Como consequência desse tipo de abuso, nós observamos o aumento constante do número de pessoas que se posicionam publicamente contra a igreja. Eu acredito que você já pode ter presenciado uma situação dessa forma, como frases de efeitos e chavões se tornam cada vez mais comuns e são adotados com uma frequência cada vez maior para disseminar a suposta ideia da inutilidade da igreja. Mas antes de qualquer outra coisa, nós precisamos estabelecer o que é a igreja. O que é esta coisa, essa instituição, isto que tantas pessoas lutam contra ela ou falam a favor ou contra ela. Igreja, ela é um termo que se refere em seu sentido bíblico ao povo que é salvo. Portanto, esta expressão diz respeito não a uma instituição ou denominação, mas a um grupo de pessoas salvas. A isto nós denominamos de igreja invisível. Muitos têm ensinado que uma igreja é caracterizada como bíblica pela sua estrutura eclesiástica, mas se existe algo que nada tem a ver com o princípio bíblico de igreja, é a sua forma de governo ou a sua estrutura física. Nesse sentido, Hidebus, o nome muito difícil, ele faz a seguinte afirmação: a igreja é a continuação e cumprimento do povo histórico de Deus, que em Abraão Deus escolheu para si dentre todos os povos, com a qual ele se comprometeu por meio da aliança e das promessas. No primeiro ponto de vista, predomina o aspecto histórico redentor da igreja e no segundo, o cristológico. Em ambos, porém, a salvação concedida em Cristo possui um caráter corporativo e é dada e recebida somente na comunhão dos que foram escolhidos e chamados por Deus para si e para o corpo único de Cristo. Pois bem, podemos perceber com facilidade que essas várias designações ou várias formas de falar sobre a igreja, como santos, eleitos, amados e chamados, no que se
confere também ao seu significado. Elas estão intimamente ligadas entre si e completamente envolvidas umas com as outras. Elas se entrelaçam reciprocamente. A ideia principal de todas elas é que Deus escolheu e chamou para si um povo dentre outros povos. Assim como Abraão foi chamado de Ur, e os crentes foram chamados para Deus pelo governo da graça divina. Como tal, eles são chamados ou amados de Deus, eles são santos, eles são colocados ao lado de Deus e separados do mundo. A igreja, ela deve ser separada do mundo. Semelhantemente ao nome igreja, essas qualificações denotam crentes em Cristo como a igreja no futuro grandioso, a continuidade e manifestação do verdadeiro povo de Deus, no sentido histórico redentor da palavra. Então, seguindo ainda a nossa linha de raciocínio, parece que uma das dificuldades que enfrentamos hoje está relacionada à definição do que é igreja e à importância da preservação da sua identidade. Analisamos, por exemplo, duas frases bastante comuns. Você é a igreja. A primeira frase para nós analisarmos é: você é a igreja. Não há nada mais errado do que isso, pois igreja é o conjunto de pessoas salvas e não apenas uma única pessoa. Essa frase ela tem sido utilizada exatamente para transmitir a ideia de que uma única pessoa sozinha ela pode viver um cristianismo sadio, o que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. No início Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Especialmente porque um cristianismo sadio, ele não é vivido isoladamente, mas em comunidade. Ao ensinar a orar, Jesus não disse Pai meu, e sim Pai nosso, o que nos mostra a ideia de comunidade. O apóstolo Paulo ele esclarece que os indivíduos são membros do corpo, em 1 Coríntios 12, versículo 14. Não existe um corpo formado por um único membro. E mais, todos são de igual importância. Ainda no capítulo 12 de Coríntios, se você, quando tiver um tempinho, examinar todo o capítulo 12, ele vai explicar mais alguma coisa, esmiuçar mais sobre a importância de um com os outros. A segunda frase para nós analisarmos hoje é: eu não preciso da igreja para ser salvo. Nós caminhando pelas ruas, evangelizando, até mesmo chegando em colegas nossos, pessoas antigas até mesmo, que um dia já frequentaram igrejas, eles nos afirmam, diz que não precisa da igreja para ser salvo. Eu posso ser salvo em casa, eu posso ser salvo da minha maneira. Ah, irmãos, como estão errados. No século III, Cipriano de Cartago, um dos pais latinos da igreja, declarou: extra ecclesiam nulla salus. Não sei se eu pronunciei correto. Não há salvação fora da igreja. A partir daí, irmãos, nós temos o princípio da atual interpretação católica de que a salvação é proporcionada pela introdução do indivíduo à igreja. Porém, o renomado historiador Justo Gonzalez explica o que Cipriano queria dizer com isso.
a principal razão pela qual Cipriano insistia na necessidade de regular a admissão dos traidores à comunhão da igreja era seu próprio conceito de igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, que há de participar da vitória de sua cabeça. Da sua cabeça, lógico. Por isso, fora da igreja, irmãos, não há salvação. E ninguém que não tenha a igreja por mãe, ou igreja, uma igreja por mãe, eu até pesei agora, me perdoe, mas é necessário nós congregarmos. É necessário neste caso, e isso não queria dizer que tivesse de estar de acordo em tudo com a hierarquia da igreja. O próprio Cipriano, ele teve disputas com a hierarquia da igreja de Roma. Misericórdia. Mas, irmãos, o meu objetivo não é ler o que esses historiadores querem falar a respeito de nós. O meu objetivo de falar sobre a igreja é de dizer que lá está o Espírito. Em várias passagens em Apocalipse, ele nos fala: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá diz que o Espírito fala à igreja. Então, irmãos, o Espírito, ele está agindo no meio do povo. Não que a igreja seja aquelas quatro paredes. Não que a igreja ele seja uma congregação A, B, C. Eu não estou aqui para fazer propaganda de placas. Eu estou aqui para lhe alertar sobre a necessidade de congregar, a necessidade de você fazer parte de uma igreja. O apóstolo Paulo, ele falou claramente: quando vos congregais, 1 Coríntios 14, 26. O autor aos Hebreus, ele alertou: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. O nosso alerta hoje, com tudo isso, é para que tomemos cuidado com as filosofias astutas dos desigrejados, ou daquelas pessoas que não conhecem, não obedecem ao mandato, à ordem, ao mandamento que o Senhor nos oferece. Eles buscam colocar em nossas mentes que não é preciso nós congregarmos, como a frase que nós estamos analisando, que não é preciso eu fazer parte de uma igreja para ser salvo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Irmãos, nós não podemos dizer uma parte do corpo: eu não gosto do meu corpo, eu vou sair do meu corpo. Ele não pode, porque é uma só parte. O braço, ele não pode decidir sair e ir embora porque não está gostando do resto. Assim somos nós com Cristo. Cristo, ele é a cabeça, ele é o cabeça, ele é a cabeça, ele é o rei, ele é o que comanda, ele é o que nos fortifica, ele é o que nos guia, ele é o cabeça. Então, irmãos, se nós não tivermos cabeça, para onde nós iremos? A nossa cabeça, o nosso guia,
o nosso sustentador, o nosso libertador é Jesus, irmãos. Então, irmãos, eu quero lhe dizer, eu quero afirmar, eu quero finalizar dizendo que participar de uma igreja faz a diferença, sim. Especialmente porque o apóstolo do amor, João, ele nos diz que o amor de Deus está em nós e deve ser demonstrado na igreja. Em 3 João 5 e 6. Contudo, irmãos, o que precisa ser observado é o tipo de igreja que escolhemos para congregar, pois infelizmente muitas têm se desviado do seu propósito bíblico. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, não uma igreja que pregue apenas o lado da prosperidade, não uma igreja que pregue apenas o lado da cura, mas uma igreja que pregue a palavra integral, porque a palavra ela deve ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Não existe uma parte melhor, maior ou única. Toda a Bíblia ela foi baseada no amor. A Bíblia ela deve ser pregada de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nada, porque é a palavra do Senhor e é isto que Ele tem para falar para nós. Então, irmãos, eu peço nesta noite encarecidamente, procure uma igreja que pregue a Jesus Cristo, que pregue o amor de Cristo, que pregue a justiça de Cristo, porque Deus é amor, mas Ele é justo. A minha oração vai ser essa, que você, ao assistir esse vídeo, você seja tocado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ele toque sua vida, ele toque o seu coração, que o Espírito Santo ele possa abrir, que o Espírito Santo ele possa desfazer cadeias, que o Espírito Santo possa retirar essa tradição que há em sua mente por toda a vida, que o inimigo não tenha mais acesso à sua mente, acesso à sua vontade, que você seja liberto em o nome de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que atenda e que use esse vídeo para o louvor do nome de Cristo Jesus. Amém.